Saudações nacionalistas e temos 3 novos fachos que possivelmente poderão, pensem bem e vejam bem, poderão pertencer um dia mais tarde ao Partido Chega. Temos o Pedro Nuno Santos, temos a Alexandra Leitão e temos aqui a Maria Castelo Branco. Pois é, eles é que decidem sempre o tema a ser falado na comunicação social, a esquerda é que define sempre o tema, e pelos vistos agora o tema imigração é permitido e já começam a colocar possíveis problemas no que toca à imigração. Pelos vistos agora vêm a dar total concordância ao que o André Ventura sempre defendeu. E vamos então ver aqui um bocadinho do vídeo. Estivemos hoje à segunda vista com a Margarida Davim, também com a Maria Castelo Branco. Muito bom dia às duas, sejam bem-vindas. Bom dia, sejam bem-vindas. A partir de hoje vamos analisar aqui os principais pontos políticos que marcam a atualidade. Margarida, deixa-me começar por ti. Esta polémica, tendo em conta a imigração e posição de Pedro Nuno Santos, o que é que a Alexandra Leitão quer dizer com esta manifestação de interesses que esta polémica deve centrar, sim, na discussão deste dado? Bem, Alexandra Leitão consegue mostrar aqui duas coisas. Consegue mostrar que é extraordinariamente leal a Pedro Nuno Santos e consegue mostrar que está longe de ser a radical que alguns gostam de dizer que é. Eu concordo, mas pensem uma coisa. Saíram novas sondagens em que o PS perdeu mais um pouco da sua percentagem, em que o PSD alavancou-se um pouco mais e o Chega quase que toca na casa dos 20%. Depois temos também a possibilidade que os partidos, por vezes, fazem sondagens internas, sondagens encomendadas, para saber mais ou menos como é que eles estão a ser vistos pela população. E isso é normal acontecer em qualquer partido, faz-se esse género de sondagens internas para conseguirem se mover para o lado que eles acham melhor, e eles já repararam, o PS já reparou, que no tema de imigração, que é um tema da atualidade, imigração e segurança, como começámos o ano, ainda nem um mês passou e já temos 3 casos de violação, temos a rixa no Martim Moniz e temos N de outros, desde a passagem de ano até à data de hoje, são muitos e muitos desses casos. Ora, a narrativa agora do PS está-se a descolar um bocadinho da extrema esquerda, está-se a chegar mais ao centro, porque é lá que quer agarrar o eleitorado, é lá onde há mais eleitorado para conseguir agarrar, para conseguir cativar, e não esquecendo que a Alexandra Leitão é uma das candidatas à Câmara Municipal de Lisboa. Portanto, eles agora têm que vir fazer esta figurinha bonita para a televisão para conseguir angariar mais votos. Mas eu sei que quem assiste aqui os vídeos, e mesmo quem não assiste, eu sei que os portugueses não são estúpidos. Os portugueses já há muito que abriram os olhos. Vamos continuar a ouvir aqui o vídeo. Portanto, tem uma posição aqui bastante, ponderada e cautelosa, muito recuada relativamente àquilo que têm sido as declarações que temos visto de outros dirigentes socialistas, e está aqui a pedir um bocadinho de serenidade, mas na verdade já não há muita serenidade para discutir este tema, porque para já se perdeu um bocadinho de vista o que é isto da manifestação de interesse. E a manifestação de interesse é basicamente uma ferramenta que permitia a quem entrava no país dizer que vinha para trabalhar, encontrar um contrato de trabalho e, quando o tivesse, começar a descontar para a Segurança Social. O que este governo fez foi acabar com essa possibilidade, que era uma via para a legalização, e, ao fazê-lo, teve até críticas do Presidente da República, que achava que este instrumento devia ser apenas suspenso enquanto não fossem regularizados aqueles 400 mil processos pendentes na AIMA, que aliás sabemos que muito poucos deles foram até agora regularizados. E, portanto, aqui o Pedro Nuno Santos vem com uma ideia de que há um vazio legal, tem razão, e aí Alexandra Leitão afina com ele, portanto, no fundo é isto que o PS está a dizer. Agora, outra coisa são os termos e o modo em que Pedro Nuno Santos falou, porque se é verdade que se criou efetivamente um vazio legal,
Resta saber se não é preciso deitar o bebé fora com a água do banho, ou seja, porque no fundo aquilo que está a fazer o Pedro Nuno Santos, está a deitar o bebé fora, o bebé socialista fora com a água do banho, portanto está a dizer que aquilo que o PS fez afinal foi péssimo, ainda não é muito claro, embora esta semana irá haver novidades sobre isso, mas ainda não é muito claro que outra alternativa é que tem Pedro Nuno Santos para este vazio que se criou. Mas são, ainda assim, Maria, declarações de Pedro Nuno Santos a criticar aquilo que foi feito pelo governo de António Costa que podem vir a ter consequências mais graves daqui para a frente? Podem ter consequências mais graves para Pedro Nuno Santos. E estão a ter, porque Pedro Nuno Santos está com um problema que já vem desde antes das legislativas e que continua até agora, que é afirmar a sua liderança. E esse problema intensifica-se com a falta de visão estratégica, com a falta de visão política e ideológica de Pedro Nuno Santos, porque parece que está sempre quase a mudar de posição. Ela tem razão, não esquecendo que o PS, liderado pelo Pedro Nuno Santos, perdeu todas as eleições possíveis, excepto para o Parlamento Europeu, onde foi a Marta Temido escolhida, a candidata que ganhou. Todas as outras perdeu. Todas as outras. E lembrem-se que o governo anterior, que era o governo de António Costa, chegou a ter maioria absoluta e a contagem nas sondagens de possíveis votações, o PS está a decrescer. E nunca percebemos bem onde é que ele está, onde é que ele para. Isso é um problema muito grande. E depois, dentro do Partido Socialista, claro que há pessoas que o irão criticar, quer ele faça uma coisa, quer faça outra. Eu fiquei muito espantada, quando vi as críticas do Partido Socialista, porque são, aliás, como a Margarida dizia, é normal que o façam, porque ele está a criticar o legado do Partido Socialista, a tentar demarcar-se de António Costa. Isso é normal que os costistas se sintam atacados também. Aliás, ele próprio fez parte do governo que agora critica. Outra coisa é dizer que Pedro Nuno Santos está a colar à narrativa da extrema-direita. Isso é muito perigoso, porque é importante nós conseguirmos falar de imigração, a forma como é que falamos sobre a imigração. Se cada vez que nós falamos sobre a imigração, de repente é de extrema-direita, então Chega já ganhou o discurso, já ganhou o debate político completamente. Então, primeiro de tudo, parem de chamar o Chega de extrema-direita e parem com essa narrativa de que não havia problemas nenhuns com a imigração, porque agora vocês estão a tocar no tema e afinal já há. Hipócritas. Que Ana Catarina Mendes, quando vem dizer que é de extrema-direita, está a dizer, na verdade, que André Ventura tem razão, quando diz, agora vocês dão-nos razão a nós. E isto é muito problemático, porque é importante falar de imigração sem associar, e qual é que é a coisa aqui que é, de facto, de extrema-direita, quando se associa à criminalidade. Eu estou a falar de imigração e digo, os imigrantes trazem mais criminalidade, isso é uma retórica populista porque não está confirmada pelos dados. Não, peço desculpa, Mariazinha, mas a própria Polícia Judiciária revelou que em 2023 29% dos detidos eram estrangeiros. Ora, os dados oficiais indicam que 10 a 11% da população em Portugal são estrangeiros. Ou seja, como é que representa 29% dos detidos, sendo que só 10 ou 11% da população são estrangeiras? Estão sobre-representados. Pensem bem nisso, como é que 29% dos detidos são estrangeiros e 10 ou 11% da população em Portugal são estrangeiros. Logo estão sobre-representados. Depois, estatisticamente, significa que é mais provável um estrangeiro seja detido que o nacional. Estão aí os dados próprios da PJ. Ok, agora podem dizer que a polícia é racista, que a polícia é xenófoba, que a polícia é isto e é aquilo e tudo mais. Mas outro dado. A população prisional indica que 16,7%. Outro dado indica que a população prisional
16,7% são estrangeiros. Ora, se temos 10 a 11% de população imigrante em Portugal e estão presos cerca de 16,7%, dados pela PJ, logo pode-se dizer que é mais fácil um estrangeiro ou um imigrante, como queiram chamar, que cometa uma ilegalidade ou um crime do que o nacional. Bom, podemos reparar que os estrangeiros têm uma maior probabilidade de cometer crimes que um português. São dados, não são vocês que gostam de dados, estão aí os dados. Não são dados que eu inventei, são dados pela PJ. Vamos ouvir aqui a Mariazinha. Quer dizer, é preciso arranjarmos uma alternativa à manifestação de interesse, porque a manifestação de interesse não funciona, ou porque os portugueses estão a achar que há um problema no país, ou porque qualquer outra coisa, é uma forma de discussão democrática que deve existir. Mas o Chega já tentou e sempre chumbam todos os projetos que o Chega mete na mesa. Claro que a manifestação de interesse não tem interesse nenhum para Portugal, porque qualquer um entrava aqui de maneira que fosse, barco, avião, por terra, o que fosse. Nós não sabíamos quem era, muitos vêm para aqui só para depois obter o passaporte e vão-se embora, outros vêm atrás dos subsídios. Pá, por amor de Deus, óbvio que um país não consegue funcionar direito nessa maneira, ou dessa maneira. Agora, o Chega já apresentou propostas de cotas para saber que necessidades é que o país tem, em que setores é que há mais necessidade de mão de obra e abrir portas diretamente para esses setores. Não é de qualquer maneira. Isto é uma solução ao fim da manifestação de interesse. Mas como é o Chega que mete a proposta na mesa, chumbam, que eu aposto que se fosse o PCP ou o Bloco de Esquerda ou outro partido qualquer, já aceitariam a proposta, já era votada, era aceita, era tudo e mais alguma coisa, para copiar o Chega como têm sempre feito, como foi no caso das portagens, que o Chega apresentou as propostas e era sempre chumbado, e depois veio o PS a fazer cara bonita, apresenta a mesma proposta, uma coisa muito parecida, é aceito e agora vem dizer que não se paga portagens em algumas autoestradas, derivado à proposta que o PS apresentou. Portanto, não se admirem que uma das soluções possa mesmo passar por um sistema de cotas, em que depois quem vai ficar bonito aos olhos dos portugueses vai ser esse partido que apresentar uma proposta dessas ou semelhante a essas, mas o Chega já defende isso já faz muito, muito tempo. Vamos ouvir mais aqui um bocadinho. E aliás, Ana Catarina Mendes faz parte agora do Partido Europeu do S&D, que esteve ao lado de von der Leyen no Pacto das Migrações e que foi inclusivamente criticado pela esquerda a dizer que era um pacto de migrações que cedia em muitas coisas à extrema-direita. Portanto, agora, e apesar disso, Ana Catarina Mendes aceitou integrar o grupo parlamentar do S&D. Epá, só uma pausa aqui. Só pessoas que não tenham bom senso é que não cedem à extrema-direita. Porque não é só cá em Portugal, nos países todos aqui na Europa, na União Europeia, têm passado por algumas dificuldades no que toca ao aumento da criminalidade, ao aumento da segurança. Neste caso, ao aumento da insegurança. Eu lembro-me que na Alemanha houve aquele atropelamento, houve já esfaqueamentos, em Inglaterra o caso das violações, e não só, em França também, na Bélgica, aqui em Portugal o ano ainda mal começou e temos 3 casos de violações, temos aquela rixa no Martim Muniz também, entre outras, todos os dias há sempre uma notícia, sempre de alguma coisa com os estrangeiros. Óbvio, os portugueses não são santinhos nenhuns, os portugueses também cometem crimes, óbvio, mas esses a gente não os vai deportar porque são portugueses. Agora, meus amigos, ponham a mão na consciência e pensem, é correto ou não é correto um imigrante que tenha entrado
ilegalmente no país têm que ir embora. Ainda para mais, os que estão legais, que cometam crimes, têm ou não têm que ir embora. O, o que é que Portugal precisa de mais criminosos? Para quê? Para que é que a gente precisa de mais criminosos, de mais traficantes de droga, de mais abusadores sexuais? Para isso já chega aos nossos. E os nossos tratamos nós. Os nossos tratamos nós. Há que rever as medidas do Código Penal, há que rever o aumento das penas para conseguirmos baixar também a criminalidade em Portugal, mesmo essa praticada pelos portugueses. Esta questão de imigração é um assunto que é urgente. A questão também sobre a segurança ou a insegurança também é urgente. Pode haver aqui uma correlação entre uma coisa e outra? Pode haver, como pode não haver. Há suspeições que haja, mas não podemos dizer que sim ou que não, porque os dados do RASI do ano anterior e dos outros últimos anos não apresentam as nacionalidades, não apresentam esse tipo de fatores para a gente poder correlacionar. E isto não é ser racista, isto não é ser xenófobo, isto é, está a olhos vistos que 29% dos detidos são estrangeiros, em que 10 a 11% da população em Portugal são estrangeiras, portanto, há uma subrepresentação nesses mesmos fatores. Portanto, existe o problema e tem que se resolver o problema. Isto não é ser racista nem xenófobo. Não é ser racista nem xenófobo. Se há um violador português ou um assassino português, meu amigo, é cadeia com ele. E por mim era perpétua. Porque eu estou um pouco borrifando para a cor da pele, para a nacionalidade, se é gordo, se é magro, eu estou um pouco borrifando. Tem que haver mão pesada. Agora, não se pode falar neste tema sobre os imigrantes porquê que chamam logo de racistas e xenófobos. Se eu defendesse que o português não tivesse que ser penalizado por aquilo que comete em prol e numa agravante, quando o imigrante comete, eu quero logo que ele se vá embora, aí ok, eu estaria a ser racista, estaria a ser xenófobo. Mas para mim é da mesma maneira, só com uma diferença. É que o imigrante que cometam crimes aqui tem que sair. O português não pode, porque é português, é de cá. E o nosso lixo cuidamos nós. A mesma maneira que os portugueses que estão a trabalhar lá fora, estão a viver lá fora, que cometam crimes lá fora, não têm que ficar lá nesses países. Na Suíça, Luxemburgo, França, entre outros. Não têm. Têm que vir para aqui e a gente cuida deles. É o nosso lixo. Lá fora têm que ser deportados novamente para o país de origem, que é Portugal, e a gente cuida deles. E os imigrantes que cometam crimes aqui em Portugal é rua. Não há outra solução. Isto não é ser desumano, não é nada. Há que respeitar a nossa cultura, há que saber estar em sociedade e se não conseguem, vão-se embora. Qual é o problema? É falta de integração. Se eles não a quiserem, não se integram. E depois começa a haver uma guetificação, ou uma guetização, como quiserem chamar, em que as pessoas já não conseguem entrar em determinados bairros, em determinadas ruas, com medo, porque este tipo de imigrantes que está a entrar em Portugal, no que toca pelo menos com as mulheres, eles não têm respeito, eles não sabem estar, é perigoso, como já viram, 3 violações só no começo do ano, sabe-se lá mais quantas é que vai ser até ao fim do ano, se nada for feito. Há falta de polícias, sim senhora. Também é verdade que há falta de polícias. Há falta de polícias a andar na rua, não é só de carro ou de moto, tem que haver policiamento a pé, para marcar presença, coisa que eu aqui na minha terra, eu raramente, mas raramente, eu vejo os polícias
a fazer rondas a pé, é só passear com o carro. Eu aí também deixo uma crítica à polícia, à GNR ou à PSP. Não sei se eles são comandados para fazer só patrulha de carro, muita pouca ronda a pé. Eu acho que devia de haver aí um equilíbrio e tem que se aumentar também o número de policiamento em Portugal, tem que se dar mais condições às nossas forças de segurança para conseguir atrair nesse mercado mais e gerar mais emprego, porque as condições são baixas, apesar de ter havido aquele aumento, o que já não é de todo mau, mas eu acho que eles ainda mereciam mais porque eles dão a vida deles pela população. Vamos só aqui então finalizar aqui o vídeo. Aceitou concorrer às europeias e agora vir dizer que é uma narrativa de extrema-direita, eu acho que é irresponsável. Mas atenção, que aquilo que Pedro Nuno Santos vai efetivamente ao encontro da extrema-direita, e não é por falar de imigração. É em 2 pontos. É quando diz que a manifestação de interesse tinha um efeito de chamada, ou seja, que incentivava mais gente a vir para cá, coisa que carece de demonstração estatística, não há dados que permitam fazer essa leitura. Meu, olha, eu até vou terminar o vídeo aqui com esta. Como é que não há dados? Como é que não há dados? Se, desde que foi feita a manifestação de interesse, quantos imigrantes entraram em Portugal? Quantos? Só em 3 anos foram quase 500 mil. Só em 3 anos foi quase 500 mil. Isso dá cerca de 160, 170 mil ao ano. Em média. Meu, é preciso dados. Não sabem fazer contas de cabeça? É preciso dados, por amor de Deus, pá. Olha, eu vou terminar o vídeo aqui porque este tema a mim mete-me ranço, porque agora como vem campanhas para as câmaras, não é? As autárquicas, agora já há problema com a imigração, porque sabem que isso é o tema do dia, para conseguirem mais votos têm que falar nele, agora afinal já há problema. Na televisão já se fala, já não é um tabu, não é? Já não são nazistas, só se estas 2 senhoras estão aqui são nazistas, e a Alexandra Leitão também, e o Pedro Nuno Santos também, nazista, fascista, racista, xenófobo e tudo e mais alguma coisa. Portanto, olhem, desejo-vos continuação de um bom dia. Assistam aqui ao canal mais vezes, subscrevam, deixem um like, comentem a pouca vergonha aqui na caixa de comentários, visitem a loja do canal, também está aí tudo na descrição. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Fui.